Amém, queridos? Quem já está se sentindo aliviado aí, mais sossegado, mais solto? Pega a mão para o céu, você já está mais tranquilo. Aleluia. Chegou aqui meio, acho que oprimido, né? Com aquela estima lá embaixo, preocupado com as coisas, preocupado com amanhã. Ai, aquilo. Eu disse, deixa o culto começar. Jeová, ele vai trabalhando o nosso coração, nós vamos se soltando. E o engraçado é que nós cantamos esse louvor, aquieta minha alma, deixa o meu coração ouvir a tua voz. Você sabia que o seu coração, ele tem olhos e tem ouvido? Sabia disso? Eu vou pregar sobre isso hoje. O seu coração, ele tem os olhos e ouvido. Esse louvor, ele acabou de poder falar ali, para ele confirmar comigo, aquieta a minha alma, o meu coração ouvir a tua voz. Então ele tem ouvido. O seu coração tem ouvido, Cíntia, e tem olhos. Engraçado que a gente vai ficando um tempo com Cristo, lendo a palavra, a gente vai aprendendo mais. Eu sei que nós vamos falecer, nós não vamos saber tudo, mas nós vamos aprendendo a cada dia mais. E lendo a palavra, Deus vai indo falando com a gente, Deus vai ensinando, vai dando revelação para a gente vai aprendendo as coisas com Deus. E parece que quanto mais velho você vai ficando, mais você vai aprendendo. Lógico, quando você tem aquela vontade, interesse de conhecer mais o nosso Deus. Porque, queridos, nós falamos que conhecemos a Deus, mas nós não conhecemos a palavra. O que nos mostra quem é Deus é a palavra. Ela quem que nos revela quem é o Senhor, o jeito que Ele é, o que Ele faz, o que Ele fez, o que Ele vai fazer. Aqui está tudo, as bênçãos dele estão aqui, no manual. O manual nosso está aqui, está livre, aberto para nós abrir e ler, estudarmos a palavra. Você quer saber quem é Cristo? Lê a palavra, você vai entender quem é Cristo. E eu cheguei numa conclusão, o porquê que que o nosso Deus é tão amoroso, e Jesus era tão amoroso. Eu cheguei a uma conclusão, que ele enxergava com o coração, e ouvia com o coração, Leandro. Jesus, ele ouvia com o coração, e olhava com o coração. Por isso que estou falando para você que o seu coração tem olhos, o seu olho, sabe, quando o nosso coração se fecha, você para de ouvir a voz de Deus, você passa somente a olhar, mas você não escuta. Não adianta você ter os seus ouvidos abertos e os seus olhos fechados, você tem que estar com os dois andando certo, os dois têm que andar no comum acordo. Os olhos e os ouvidos. Com os olhos você vê, e com os seus ouvidos você escuta. Impressionante que lendo a palavra de Deus, Deus me deu uma grande revelação sobre a sua palavra. E essa semana, como eu tenho que ministrar na quarta e no domingo, então você tem que ter um jogo de cintura aí, que não se mistura com as suas palavras. É muita palavra uma em cima da outra, você tem que estar atento naquilo que Deus fala. Eu falo para minha esposa, quando vai chegando essa semana de Santa Ceia, eu me sinto uma fadiga, não sei vocês, eu sinto fadigado de segunda até domingo, enquanto não passar eu estou fadigado. É fadiga, é aquela angústia, sabe, aquela coisa, parece que, sabe, você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem que fazer as coisas. Então Deus começa a falar no nosso coração. Eu disse agora ali fora, falei, nossa, eu estou com uma angústia no coração, mas não é nada de tristeza não, irmão, é que a gente quer, sabe, quando você quer fazer, sabe, você está naquela expectativa. Eu falei, eu só vou sarar quando eu subir aqui em cima, já estou aliviado agora, já estou tranquilo, já estou me sentindo em casa. Sabe quando um funcionário chega lá no seu trabalho, ele começa a trabalhar, ele começa a sentir em casa? Assim é eu que no púlpito, eu já começo a ficar mais sossegado,
já vou sentindo o Espírito Santo já me pegar e me tocar. Sabe, querido, você que trouxe a sua Bíblia, o tema da nossa mensagem, você que está aí, ali, é os olhos e os ouvidos do coração. Impressionante o que Deus falou comigo aqui dentro desta palavra que eu vou ministrar. Eu fiquei impressionado com o que o Senhor falou. Diz assim a palavra de Deus em Filipenses. Querido, como é longo, eu aconselho você ler em casa, no capítulo 1 de Filipenses, no versículo 27, aí você vai ler o capítulo 2, até o versículo de número 11. Lê em casa, como é muito longo, isso aqui é uma bela história, que Paulo está falando aqui, ele exortando a perseverança e o amor fraternal, a santidade e humildade. Paulo exortando os filipenses sobre isso. E Paulo, ele sabia que esse povo era um povo de dura serviço, e eles queriam fazer, eles queriam se aparecer, eles queriam estar no auge, eles queriam ser aquilo que não era, ser santidade, sempre humildade e perseverança. Então Paulo aqui, ele começa a exortar eles, os filipenses. Como é muito longo, eu vou ler o capítulo 2, versículo 1, que diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, e se alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, e se alguns estranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. E versículo 3: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o seu propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Querido, eu estava lendo um certo livro, e ele me chamou muita atenção, que diz assim, esse escritor, ele foi muito sábio sobre as suas palavras, e sabe, ele ponhou algo ali que me chamou muito a atenção. Quando a gente ouve empaticamente, ouvires com os olhos e com o coração. Quem ouve e vê com o coração, age de uma certa forma sensível, compassiva, intuitiva, e além de mostrar afeição e ser flexível, compreender, saber interpretar o comportamento de quem está ao seu lado, empaticamente. Queridos, nós vivemos um tempo que tem muitas pessoas sofrendo. Nós vivemos um tempo que tem muitas pessoas que estão passando por problemas e por lutas. E quantas pessoas
que talvez ela te procura você, porque ela sabe quem é você. E quando alguém, ela te procura você, é porque ela está precisando de algo, uma palavra, não é verdade? Alguma coisa. E nós precisamos entender, estar com nossos olhos, nosso coração e os ouvidos abertos. Eu me lembro que foi o pastor Edson, ele disse que quando nós chegamos lá, a gente estava ali, eles disseram: olha, não liga para isso não, aqui é assim mesmo, viu? Eles pedem mesmo. Ou seja, eles estavam com o coração fechado e os olhos fechados. Eles olhavam, mas não entendiam. Eles falavam, mas eles não ouviam. E quantas das vezes, queridos, que pessoas nos procuram para poder falar algo, um sentimento ou alguma coisa para desabafar. E às vezes nós olhamos só com os olhos e não ouvimos essa pessoa. Às vezes o coração só está aberto só com os olhos. A gente olha, mas não sabe. Não quero ouvir não. Quem já ouviu isso? Não, eu não quero te ouvir. Às vezes você ouve, mas você não olha. Você fica olhando, mas você não sabe. Você não dá esses ouvidos para ele. Agora eu entendi o porquê que o mestre, hoje eu entendo porque que sabe que ele era um homem, sabe, ele amava. Era um homem que, onde ele estava, multidões estavam sobre Jesus. Hoje eu entendo o porquê que ele, sabe, ele chamava pessoas, atraía pessoas. Hoje eu entendo. Eu achava que era por causa do amor, sim, também. Eu achava que era porque ele era um homem, não. Quando eu passei a ler, estudar a palavra, Jesus andava com os seus ouvidos, sabe, aqui aberto e os olhos abertos do seu coração. É por isso que Jesus, ele ouvia. É por isso que Jesus, ele falava. Quem que não se lembra? Olha que aquela multidão estava ali, e aquele mendigo ali, Bartimeu, ele estava longe, no meio de uma multidão. Por que que Jesus ouviu ele? Por que que Jesus ouviu ele, Cíntia, no meio de uma multidão, todo mundo relando em Jesus? Por que que Jesus ouviu ele? Alguém sabe por quê? Porque os ouvidos do coração de Jesus estavam abertos. O coração de Jesus era 24 horas aberto. Os olhos de Jesus eram 24 horas abertos. Jesus, ele nunca fechou os olhos e os ouvidos do seu coração. Hoje eu entendo o porquê que Jesus atraía pessoas. Não é pela sua beleza, porque ele tinha os dois, andavam num certinho, com comum acordo, um ouvindo o outro. Não adianta você ter piedade, não adianta você só ouvir, você tem que escutar também. Às vezes nós só escutamos, mas nós que não olhamos. Muitas vezes a gente escuta, mas a gente vira as costas, porque você não quer ver o problema do outro. Sabe, hoje eu me comovi com esta palavra. Eu falei: Deus, como eu tenho que aprender, como eu preciso aprender com o Senhor ainda, como eu preciso abrir as portas do meu coração, como eu preciso ter uma visão no meu coração, como eu preciso limpar o coração do meu, ou seja, os ouvidos do meu coração. Às vezes nós olhamos só para o nosso umbigo. Às vezes nós temos. Hoje eu entendo porque que Jesus abraçava o leproso. Hoje eu entendo porque que Jesus ele parava no meio daquela multidão. Até então eu não entendia. Hoje eu entendo o porquê que Jesus ele abraçava, o porquê que Jesus parava, o porquê que ele ficava um tempo só ouvindo. Sabe, nós temos que ter aquela, sabe, eu vejo a pessoa, eu amo, irmão.
Falar que ama é fácil. Falar que ama é fácil. E a empatia? Ajudar, amar, trazer para perto. Sabe, é o que nós precisamos de muitos de nós. Muitos. Ter empatia pelos outros, amar. Parar para você dar os seus ouvidos para escutar. Hoje eu entendo porque que os discípulos, quando Jesus partiu, eles procuravam os discípulos, porque Jesus ensinou. A primeira coisa que Jesus ensinou para eles: abre os olhos do seu coração, abre os ouvidos do seu coração. Às vezes nós não recebemos muitas bênçãos, porque nós estamos com os olhos fechados. Nós seguimos o que o mundo diz. Eu estou bem, eu estou melhor, eu estou tendo, mas nós precisamos enxergar quem não tem. Nós precisamos ver, nós precisamos ouvir aquele que precisa falar. Nós temos que ter dentro de nós um espírito de Cristo. Ser discípulo não é só vir aqui na casa de Deus. Ser discípulo é levar Cristo dentro de nós. É amar como Jesus amou. É fazer o que Jesus fez. É ter um coração apaixonado dentro de nós. Ter apatia pelos outros. Às vezes tem muitas pessoas que se acham melhor do que os outros. Eu acabei de ler aqui o que o apóstolo Paulo falou aqui. Nós lemos aqui. É por isso que eu disse para você ler lá na sua casa. Portanto, se algum conforto em Cristo, ou seja, Paulo estava exortando. Portanto, se vocês ouviram pelo menos o que eu estou dizendo para vocês, eu sou testemunha viva. Paulo está falando para ele, eu sou. Se há paixão, se há dentro de vocês algo que vocês dizem que são crentes, se há dentro de vocês o amor, uma comunhão, o espírito, alguns estranháveis afetos de compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo. Ou seja, sinta o que eu estou sentindo. Se você tem alguma compaixão de você, tem algo dentro de você. Nós precisamos entender o que o Paulo está dizendo aqui, Rodrigo. Não basta ser o discípulo, tem que ter o coração de Jesus. Quem pregou isso foi você um dia. Tem que ter a paixão. O pastor Johnny que pregou. Nós precisamos existir isso dentro de nós. O pastor também trouxe uma mensagem. Nós precisamos enxergar e ver isso dentro de nós. Igreja não é simplesmente vir aqui, queridos, e unir, se reunir. Não, igreja também precisa ser lá fora. Atrair pessoas, buscar pessoas. Sabe, eu sempre disse isso, nós precisamos chegar lá no céu. Sabe, a Bíblia diz: o que você tem para você entregar para Deus quando você chegar lá? Por que Jesus te chamar servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito sabe, colocarei, senta aqui perto de mim um pouquinho, vamos conversar um pouco. E Jesus e Deus, Ele te perguntar: será possível que nós vamos chegar lá no céu de mãos vazias? Passamos tantos anos aqui na terra, nós vamos chegar lá de mãos vazias. Não estou falando de dinheiro, meu irmão. Não estou falando estou falando de almas. Estou falando de pessoas, de vidas. Será que nós vamos chegar lá no céu pelo menos com um? Senhor, eu preguei bem. Senhor, eu cantei bem. Senhor, eu toquei bem. Senhor, eu fui tudo bem. Fui um dos melhores. Deus não está preocupado com isso. Isso é dever nosso de ser. Isso é dever meu, ser o melhor. Sempre está estudando. Mas a única coisa que Jesus vai te perguntar lá: cadê as almas? Nós estamos vindo falando direto sobre almas. Nós estamos pregando sobre almas, sobre compaixão e sobre amor. E o versículo 5 acaba de pegar nós. De sorte que haja em nós o mesmo sentimento
que houve também em Cristo Jesus. Escute. Jesus, ele veio, ele sendo forma de Deus, lê em casa, queridos, que passagem linda, não por usurpação de ser igual a Deus. Jesus nunca pensou em ser igual a Deus. Jesus nunca pensou em ser melhor do que o Pai. Jesus não. Jesus, ele sempre desceu como servo. Jesus, ele sempre se apresentou como servo. Você pode ser o melhor cantor, você pode ser o melhor pregador, você pode ser o melhor em tudo, você pode ser o melhor em tudo, mas se você que não tiver humildade, você pode estar no meio de quem não sabe, você não pode querer se aparecer no meio de quem não sabe. Você tem que ter um coração humilde, simples, para ajudar quem não sabe. Às vezes quem sabe demais fica humilhando quem não sabe. Sabia disso? Eu sou melhor, eu faço isso melhor. Isso é a falta de coração, os olhos abertos e os ouvidos abertos para ser que nem Jesus foi. Você pode entender de tudo, mas se você é que não tiver a simplicidade e a humildade que Jesus teve, sabe por que ele foi exaltado? Jesus, sabe por que o Pai entregou na mão dele? Porque Jesus, ele se humilhou. Jesus, ele agiu como filho servo, um filho que servia o Pai, não o Pai servir o filho. Jesus deu um grande exemplo para nós aqui na terra, e nós temos que prosseguir. Quem aqui já teve esse coração com os olhos fechados e os ouvidos fechados? Larga a mão para o céu. Eu já tive. Quando você fecha os seus olhos aqui dentro do seu coração, e quando você fecha os seus ouvidos, você você desvia da casa de Deus. Você não passa a escutar mais a voz de Deus. Você já não passa mais a ter interesse pela obra de Deus. Você olha como se fosse algo comum. Acabou-te e cabode, foi-se, fechou a porta do seu coração. Engraçado que o coração tem porta, né? Coração tem porta, tem olhos e tem ouvido. Que coisa! Às vezes o coração é tudo. Por que o coração ele ainda tem porta, pastor? O que Jesus falou lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20? Alguém sabe falar para mim? Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta. Sabe, coração tem porta, coração que tem os olhos e coração tem ouvidos. Os verdadeiros discípulos do Senhor precisa andar com essas portas abertas, enxergar o seu irmão que está do lado, ver o problema do seu irmão que está do lado. Quanto alguém que já falou assim, não, isso aí passa. Às vezes vem falar uma coisa, não, isso aí passa, irmão. Eu já passei por isso, aí vai passar. Mas não dá uma solução para o seu irmão. Queridos, deixa Jeová trabalhar no seu coração. Deixa Deus trabalhar no seu coração. Nós precisamos ter o mesmo sentimento que Jesus teve. A humildade dele levou ele a ter sucesso. A humildade e a simplicidade dele levou ele mais longe, porque Jesus, ele era servo e humilde. É aquilo que eu disse: quem ouve e vê empaticamente
com os seus ouvidos e os seus olhos do seu coração, ele tem a percepção muito mais apurada para a voz de Deus. Isso é fato. Quando você ama, você tem a sensibilidade de você ouvir a palavra de Deus e a voz de Deus. Isso é fato, isso é verdade. Quando você ama, queridos, eu gostaria que Deus falasse, olha, eu tenho tanta coisa para falar aqui, mas tanta coisa, mas o tempo é muito curto, não dá para falar nem a metade do que eu tenho para poder falar aqui. Eu gostaria que o Senhor, Ele ainda me desse outro dia, para trazer o que eu senti com esta palavra dentro de mim. Eu passei um dia atribulado, mas muito feliz, que Deus falou comigo nessa palavra. Abre a porta do seu coração, abre esses ouvidos, abre os olhos do seu coração. Talvez você está passando por luta, problema, porque você não abriu os olhos do seu coração. Estava ali fora trocando ideia, não vou falar, mas eu vou falar. Eu já ouvi uma pessoa ali fora, nós trocando ideia. Ouvi ele contando os problemas para mim, e de repente, nós estávamos conversando, chegou outro, começou a contar os problemas para mim. Eu falei para o outro, está vendo? Às vezes nós achamos que o nosso problema é maior do que o dos outros. Às vezes nós achamos que o problema meu é maior do que o dos outros. Aí vem o outro e conta o problema pior do que o outro contou para mim. Aí eu te pergunto, qual é o seu problema? O que você está passando? Lembra-te, guarda pois uma coisa, às vezes você come a banana, você descasca a banana, e você come ela e você joga a casca. Vem um atrás, pegando a casca para poder comer. Então, queridos, problema nós sempre vamos ter. Isso é fato. Mas, em nome de Jesus Cristo, eu quero te pedir aqui nesta noite. Os músicos, se puder subir, pode subir aqui em cima? Vamos cantar um louvor? Eu quero te pedir em nome de Jesus Cristo. Eu quero pedir em nome de Jesus Cristo. Abra o seu coração. Abre as portas do seu coração. Abre os ouvidos do seu coração. Abre os olhos do seu coração. Tenha empatia pelos outros. Escuta a pessoa. Empresta o seu ouvido para a pessoa desabafar. Abre o seu coração e deixa essa pessoa falar. Porque você pode ter certeza, se você emprestar, Deus vai trabalhar no seu coração. Seja sensível. Quanto mais sensível, você for, mais Deus vai falar com você. Às vezes você fala assim, por que Deus ele fala com o fulano? Não vou dizer o nome. Por que Deus ele fala com o fulano? Por que Deus fala com o ciclano? Por que Deus fala com o bertano, mas não fala comigo? Sabe por que Deus não fala com você? Porque o seu coração está com a janela fechada e os olhos fechados. Para que Deus ele vai falar? Para quê? Se você não vai escutar, se você não vai ver, não adianta Deus falar. Hoje eu sei porque que Arão, Miriam, eles se levantaram contra o Moisés. Hoje eu sei o porquê. Não era inveja, é que Moisés tinha um coração com as portas abertas, e os olhos abertos, e os ouvidos abertos, para Deus falar com ele. E Arão não tinha o coração com os olhos abertos e os ouvidos abertos, então Deus não falava. Quer um conselho? Quer que Deus hoje ele começa a falar? Abre o seu coração,
Abra a janela primeiro, abra a porta e abra os ouvidos para Deus falar e os olhos para você ver aquilo que Deus ele quer te mostrar. Nós precisamos ter, queridos, isso aqui nesta noite. Tem muita gente com o coração, mas ainda está fechado. Não vou fazer nada não, tem quem faz. Eu não vou, tem quem vai. É assim ou não é? Não precisa de mim. Tem muito lá. Quanto mais vim, melhor é. Grande é a seara, poucos são o que? Os trabalhadores. Nunca vai ser demais, nunca vai ser excesso. Importante é querer fazer. Guarde uma coisa: o dia que você abrir, Deus vai falar com sonhos e você vai ouvir a voz de Deus. E quando você ouve a voz de Deus, o coração fica, pois, um palmo aqui. Quando você ouve a voz de Deus, Deus joga para o seu coração. E aí você começa a fazer e amar as coisas de Deus. Amém? Os obreiros